Olá, dando continuidade ao nosso estudo de matriz, tá? Então, a gente trouxe aqui um resuminho sobre introdução de matrizes, tá? Então, a matriz nada mais é do que uma representação de valores por meio de uma tabela, tá? E aí, nós temos aqui o formato da matriz. A matriz, ela é composta por linhas, tá? Então, aqui nós temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta, e aí sucessivamente até o infinito, tá? Eu coloquei MN porque não está definido quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz. E aqui na vertical nós temos a coluna, então nós temos aqui a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e sucessivamente até o infinito, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender o formato de uma matriz. O que vai definir o formato de uma matriz? O formato dela vai ser definido da seguinte forma: número de linhas, que normalmente é representado pela letra I, aqui eu coloquei pela letra M, mas não é algo obrigatório. Normalmente, quando nós nos deparamos aí com exercícios, vem a letra I representando linhas, e a letra J, aqui é N, mas normalmente é a letra J que representa a coluna. Então, quando nós temos aqui a definição de uma matriz, matriz A, ela é definida por número de linhas e número de colunas. Então, aqui eu teria uma matriz, vamos supor que essa matriz tivesse duas linhas, viria o valor 2, e 1, 2, 3, 4 colunas, 2, 4. Dentro disso, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos de matrizes. Então, nós temos aqui uma matriz que ela é chamada 2 por 3, porque ela é composta por duas linhas e 3 colunas. Ou seja, nesse formato aqui que nós temos, I é igual a 2 e J é igual a 3. Linha, coluna, tá? No segundo formato que nós temos, nós chamamos de matriz quadrada. Por que a matriz quadrada? Porque observe que a quantidade de linha, nós temos aqui a primeira linha, a segunda linha. Logo, o valor de I é 2, porque a matriz é composta por duas linhas. E nós temos duas colunas, essa primeira coluna e essa segunda coluna. Por isso que o J, que é referente ao número de colunas, também é 2. Quando nós temos uma matriz onde o número de linhas é o mesmo valor do número de colunas, nós temos aí uma matriz quadrada, tá? Então, a definição de uma matriz quadrada seria esse. Tanto o valor de coluna como o valor de linhas são iguais. E aí eu trouxe algumas propriedades importantes de uma matriz quadrada. Então, vamos pensar em exemplos. Eu dei um exemplo da matriz quadrada sendo 2 por 2. A matriz quadrada poderia ser 3 por 3, 4 por 4 e aí sucessivamente. Essa matriz, ela traz uma informação muito importante, tá? A matriz quadrada. A gente chama de diagonal principal. O que seria essa diagonal principal? É a diagonal que é traçada dentro da matriz, tá? Então, a gente fala que ela vem da esquerda para a direita. E aí, nós temos os elementos que compõem essa diagonal principal. No caso do exemplo que eu dei aqui para vocês, é uma matriz que eu vou chamar de matriz A. Essa matriz está no formato 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2, tá? Aqui não é 22, é duas linhas, duas colunas, tá? E os elementos da sua diagonal principal os elementos que estão aqui nessa localização, onde eu tracei a seta, vindo da esquerda para a direita. Nós chamamos de diagonal principal. Os elementos que estão na diagonal principal dessa matriz é o elemento 1, 1. E, além disso, nós temos também dentro dessa matriz o que nós chamamos de diagonal secundária. Só um minuto. Diagonal secundária. O que seria essa diagonal secundária? A diagonal que vem em sentido oposto, ou seja, voltando da direita para a esquerda. Quais elementos dessa matriz 2 por 2 pertencem a essa diagonal secundária? O elemento 3 e o elemento 0. Tranquilo? Então, é isso.
Nós temos aí matriz, a definição do que é matriz, o tipo de formato da matriz. É sempre importante entender que o que nos importa dentro da matriz é a localização de cada elemento. Então, eu posso dizer o seguinte para vocês aqui no primeiro exemplo que eu dei para vocês. Nessa matriz, 2 linhas, 3 colunas. O elemento 3 está na linha 1, coluna 2. O elemento -4 está na linha 2, coluna 3. Isso é muito importante para a gente, porque a partir disso que nós vamos ter a lei de formação de matrizes. Então, eu preciso saber essas informações. O que seria essa lei de formação da matriz? A lei de formação de uma matriz, ela determina os valores, tá, dos elementos da matriz, considerando os índices, o subíndice de linha e coluna, obedecendo uma determinada lei. Então, um exemplo. Nós temos aqui uma matriz no formato 3x2. O que significa essa matriz A no formato 3x2? Significa que a matriz a qual nós devemos construir, ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas, tá? 2 colunas. Então, logo, essa matriz vai obedecer a seguinte lei, tá? Além dela ter o formato 3x2, ela tem que obedecer essa regra aqui. Então, o primeiro passo da nossa resolução é a gente escrever de forma genérica a nossa matriz. Então, lá, sempre colocando a nossa matriz entre 2 traços verticais, para determinar que nós estamos trabalhando com matriz. E aí, eu vou determinar o seguinte, a minha matriz ela tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, lá, na primeira linha, nós teremos o elemento A1, 2 colunas, e A2. Professora, por que a senhora está colocando A1, A2, A2? Porque eu estou me referindo à linha. Então, esses 2 elementos pertencem à primeira linha. Esses 2 elementos pertencem à segunda linha. E esses elementos pertencem à linha 3. Agora, eu vou colocar os valores que é referente à coluna. Então, essa daqui está na primeira coluna, essa está na primeira coluna e essa está na primeira coluna. E os demais está na segunda coluna, segunda coluna, segunda coluna. Temos aí o formato que nos foi dado. Tem que ser uma matriz 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, lá ele fala o seguinte, a lei que nós temos que considerar para resolver esse exercício. Ele fala, a lei tá aqui, ó. A lei foi dada é essa. Nós temos que pegar o valor da linha e multiplicar por 2, porque o I é a linha. Lembre-se disso. I é linha. E depois, eu tenho que somar com J. Significa o quê? Nós vamos somar com a localização da coluna. Então, vamos lá. O primeiro elemento que eu vou definir como A11 é igual 2 vezes esse daqui que eu estou verificando. Que número tem que ser colocado no lugar de A11? Então, eu vou pegar e fazer 2 vezes a localização dele na linha. Então, ele está na linha 1. Mais a localização referente à coluna. Lembre-se que o segundo valor é o da coluna. Então, aqui é 1 também. Então, o primeiro elemento, ele é 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. A1, 2. Então, a mesma coisa. A vezes 1, porque é linha 1, mais coluna 2. Então, esse elemento A1, 2 é igual a 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Agora, eu vou fazer A2, 1. Então, lá, 2 vezes. Agora, a linha mudou. Eu estou na segunda linha. Estou determinando esses 2 termos aqui. Então, A vai ser 2 vezes 2, porque linha 2, mais coluna 1. Professora, mas vai ser sempre assim? Não. Eu tenho que olhar a regra. A regra que foi solicitada em específico nesse exercício foi esse. Cada vez que a regra mudar, eu tenho que fazer o que é solicitado no exercício, tá? Então, lá, A2, 1 é igual 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o elemento que vai ficar aqui é o número 5. Seguindo, nós temos lá A2,
2, 2. Então, é 2 vezes linha 2 mais coluna 2. Então, A2, 2 é igual a 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. A3, 1. Linha 3, coluna 1. 2 vezes a linha, que aqui é 3, mais 1. Então, A3, 1 é igual a 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E para finalizar, aqui o último elemento da nossa matriz, A3, 2. A3, 2 vai ser 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então, aí nós temos definido todos os elementos da nossa matriz. E agora, professor, o que eu devo fazer? Agora você vai finalizar a sua resposta. Então, logo, a matriz que está sendo procurada aqui no exercício, a resposta dela é a seguinte. No lugar de A11, nós vamos colocar 3. No lugar de A12, nós vamos colocar 4. No lugar de A21, nós vamos colocar 5. No lugar de A22, nós vamos colocar 6. No lugar de A31, nós vamos colocar 7, tá? E no lugar de A32, nós vamos colocar 8. Vem uma pergunta para vocês. Essa matriz, ela é uma matriz quadrada? Não. Por quê? Porque o número de linhas, que é 3, é diferente do número de colunas, que é 2. Então, essa matriz encontrada não é uma matriz quadrada. Nós dizemos que ela é uma matriz retangular. Por que ela é uma matriz retangular? Exatamente porque a matriz retangular, ela tem um número de colunas diferente do número de linhas, tá? Último exemplo que nós temos aqui referente a esse conteúdo, tá? Um exercício para nós treinarmos mais, é a gente determinar aí uma matriz, tá? Essa matriz, ela vem com uma regrinha um pouquinho mais complexa, tá? Ela vem falando aqui pra gente que existem duas regras para essa matriz. Então, o primeiro passo para eu me orientar é escrever de forma genérica essa matriz retangular. 3 linhas, então vamos lá. 3 linhas e 2 colunas, tá? Olha lá o formato, 3, 2. Então, eu teria que ter 3 linhas aqui, 1, 2, 3 e 2 colunas. Então, na primeira linha, nós vamos ter 2 colunas, linha 1, coluna 1, coluna 2, tá? Na segunda linha, 2. E na terceira linha, 3. Os elementos que estão na terceira linha, nós chamamos de A3. Coluna 1, esses elementos. Coluna 2, esses elementos. Então, tá aí, 3 linhas, 2 colunas, o formato que foi solicitado aqui para a matriz M. Tranquilo? E aí, ele fala o seguinte, se o valor de I é igual ao valor da coluna, tá? A gente faria essa regra, tudo bem? Então, se Y, o valor de Y é igual ao valor da coluna J, é para usar essa regra. Toda vez que for diferente, é para mudar de regra. Então, quem seria os elementos que obedeceriam essa primeira regra aqui? A primeira regra seria este daqui, onde linha é igual a coluna e linha igual a coluna. Nos demais a gente vai usar a segunda regra, que fala que toda vez que for diferente, nós devemos usar outra regra. Tudo bem que é aqui? Então, vamos lá para a resolução. Olha lá. Eu vou calcular agora o A11, este elemento aqui. Então, A11, eu tenho que usar a primeira regra, porque ele diz que toda vez que I é igual a J, eu tenho que usar 2 vezes I. Então, lá, 2 vezes I mais J. Os dois são iguais, logo eu vou usar essa regra. Então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. A outra situação em que eu vou usar essa regra é no A22. Depois eu tenho que tomar cuidado na hora de eu colocar na posição esses elementos dentro da matriz, da resposta final.
tá? Porque, veja bem, esse daqui tá na linha 1, coluna 1. Esse tá na linha 2, coluna 2. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa informação na hora de montar minha resposta final. Então, vamos lá. Obedecendo a mesma regra, porque aqui eles são iguais. Então, a regra é a mesma. 2 vezes 1 e, desculpa, mais J. Então, A, 2, 2 é igual. 2 vezes, olha lá, linha 2 mais coluna 2. Então, A, 2, 2 é igual a 2 vezes 2, 4 mais 2, 6. Finalizei essa regra. Agora, eu vou para a segunda regra. A segunda regra, ele diz o seguinte: se for diferente, a linha e a coluna, use esta regra aqui, ó. O exercício está sendo claro. É diferente, você vai usar 3J menos I. Ou seja, 3J menos I, tá? Então, lá, vou calcular... Deixa eu colocar aqui ao lado, para vocês irem acompanhando. Eu vou calcular o A21, A31, A32 e A12, tranquilo? Aqui eu não circulei. Porque eles são diferentes, linha e coluna. Então, vamos lá. Calculando A12. Então, 3 vezes J, J é coluna. Então, na verdade, eu vou pegar o segundo valor. Menos a linha, que aqui é 1. Tem que tomar cuidado em detalhes. A12 é igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Calculei esse elemento. Agora, nós vamos calcular o A21. Então, lá, a regra é a mesma. 3 vezes o valor de J, coluna, aqui é 1. Mais o valor... Desculpa, é menos. Menos o valor de I, que é linha, 2. Então, A2, 1 é igual. 3 vezes 1, 3. 3 menos 2, nós temos aí 1. Continuando. A regra continua sendo a mesma, porque aqui estão os elementos onde o valor de I é diferente do valor de J. E aqui nós temos os elementos onde I é igual a J, que estão obedecendo regras diferentes. Então, próximo elemento, A3, 1. Então, lá, 3 vezes a coluna, que é 1, menos 3, que é a linha. Então, A3, 1 é igual a 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. E por último elemento aqui, nós temos A3, 2, que é o último elemento da nossa matriz. Lembre-se que isso daqui, essas informações, está vindo desses elementos aqui, ó. Eu tô pegando ele e jogando aqui na resolução, tá? Então, lá, ó. A3, 2, vai obedecer a regra. 3 vezes a coluna, que é 2, menos a linha, que é 3. Então, A3, 2 é igual a 6 menos 3, 3. Temos aí o cálculo de todos os elementos da nossa matriz. Resposta final. Vamos lá, resposta. Qual é a resposta do exercício? A finalização da nossa matriz. Então, a matriz que está sendo procurada na linha 1, nós temos o elemento 3 na primeira coluna, tudo bem? E o elemento tá lá, 1, 2, linha 1, coluna 2, o elemento 5 aqui. Agora, na segunda linha nós temos linha 2, coluna 1, número 1. E linha 2, coluna 2, deixa eu trazer para cá. Linha 2, coluna 2, o elemento 6. Agora, aqui na terceira linha, nós temos o elemento que pertence à primeira coluna, a lá, linha 3, coluna 1, 0. E aqui nós temos linha 3, coluna 2, 3. Aí está a resposta do nosso exercício, tá? E agora, para finalizar a nossa explicação desse encontro, tá? Eu vou trazer para vocês as classificações de matriz, tá? Então, conforme eu disse, a matriz ela pode ser quadrada, quando nós temos aí linha igual a coluna, matriz 2 por 2, 3 por 3, tá? Ou retangular, se esses valores forem diferentes. Mas, além disso, nós temos outros formatos de matrizes. Então, olha lá,
definido como a linha e a coluna, a observação da quantidade de linha e a quantidade de coluna. Então, nós temos a matriz linha, ou seja, a matriz em que só tem uma linha. Ela pode ter várias colunas, primeira coluna, segunda, terceira e aí em diante, mas ela só tem uma única linha, tá? Então, lá, ó, tá sempre no 1, ó, A1, 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 A1. Agora, o segundo valor vai mudando porque a coluna é diferente. Então, a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Quando a matriz ela tem esse formato, nós chamamos ela de matriz linha. Quando a matriz tem somente, tá? Uma coluna, tá? Então, nós temos aqui uma matriz com uma única coluna. Observe que o segundo elemento tudo é 1, ó. Porque a coluna não muda, é sempre a mesma coluna. O que vai mudando é a linha. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Quando a matriz tem essa característica, nós chamamos de matriz coluna. Ela tem só uma coluna, tá? Matriz unitária. O que seria essa matriz unitária? A matriz unitária é uma matriz que só tem um elemento, ou seja, 1 por 1. Não tem o que fazer, tá? Matriz retangular, eu já falei para vocês, toda vez que o número de linha for diferente do número de colunas, nós teremos aí uma matriz no formato retangular. E a quadrangular, que é aquela que tem a diagonal principal e a diagonal secundária, tá? Ela será quadrangular toda vez em que o número de linha for igual ao número de colunas. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês, tá? E aguardo vocês no nosso próximo encontro, onde a gente prosseguirá com o nosso conceito de matrizes. Valeu!